Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional, hoje com o capítulo 20 de João. Estamos quase finalizando aí o nosso desafio de 21 dias, lendo, estudando e aprendendo com o Evangelho de João, né? E eu tenho certeza que até aqui o Senhor nos ensinou bastante, tenho certeza que Ele falou conosco e com certeza vai continuar falando durante esses 2 capítulos finais. Entendemos que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e sempre tem algo novo para nos apresentar, para nos alimentar, e eu tenho convicção e certeza que esses 2 últimos capítulos também será uma fonte de maná do céu para a nossa vida. Então vamos consagrar em mais uma oração esse momento ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por ter chegado até aqui. Sabemos que um desafio como esse sempre vem muitas batalhas, muitos enfrentamentos e principalmente o inimigo se levanta para nos derrubar. Mas nós declaramos em nome de Jesus que é tudo sobre o Senhor e para ti, para que o Senhor possa, seu nome possa ser proclamado aos 7 ventos, onde tiver uma pessoa que precisa do teu amparo, da tua voz, de ouvir a tua palavra, que o Senhor possa adentrar ao coração de cada um. Que em nome de Jesus, cada palavra que for lançada nesse momento, nesse encontro, que venha do próprio Espírito Santo, venha conduzir, Senhor, esse momento. E nós declaramos em nome de Jesus que é tudo para ti. Que o Senhor é o Rei, o autor da nossa fé, aquele que verdadeiramente entra no nosso coração e faz morada. Amém? Então vamos lá, capítulo 20, rico em informações, tenho certeza que vai falar muito pra gente. E dando uma relembrada aqui, ó, capítulo 19, foi o momento ali que Jesus foi preso, né, foi açoitado, passou aí por vários momentos e finalmente, né, infelizmente, mas ao mesmo tempo felizmente, foi crucificado na cruz e morto, né, e aí finaliza o capítulo 19 exatamente com a morte de Jesus, né, na cruz. E aí a gente inicia agora o capítulo 20 com esse momento de ressurreição. Então vamos começar a leitura e aí aos poucos a gente vai comentando, amém? Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, né? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos até aqui, versículo 10, né? Vamos ver aqui algumas anotações assim que eu fiz. O que a gente começa aprendendo aqui, né? O que a gente vê? Quando a gente está, vamos supor, estudando outras religiões, que às vezes as pessoas pontuam, né, que são verdadeiras, enfim. Mas se a gente for olhar em outros registros, nenhum líder, né, que eles denominam como Deus daquela religião, está vivo. Todos estão mortos. Não vou citar aqui para não trazer aí nenhuma ofensa a nenhuma outra religião, mas se a gente for contabilizar, não existe nenhum outro que está vivo além de Jesus, né? Então ele é o único que verdadeiramente morreu em carne e ressuscitou em espírito e que vive verdadeiramente. Então, o primeiro ponto que a gente possa... mas por que o cristianismo é considerado a religião, né? Por isso, porque ele é o único que tem um Deus que não morreu, que verdadeiramente é eterno, né? E é único. Então, a gente precisa entender um pouco disso aí. Jesus vive e vive eternamente. Quando começa a leitura aqui, eles falam que no primeiro dia da semana, que foi domingo, Jesus ressuscitou. Ele foi morto na sexta-feira, né? Passou o sábado e no domingo pela manhã Jesus ressuscita. E aí, nesse momento de ressuscitação, foi ressuscitado, saiu do sepulcro, né? O que a gente vê?
começa o capítulo de João com Maria Madalena, correndo, indo atrás, querendo ver, né? Querendo estar com o Senhor. Lembrando que, assim, essas pessoas que eram discípulos de Jesus, seus seguidores mais próximos, que eram em João, no Evangelho de João, não fala das outras mulheres, mas nos demais evangelhos, cita outras mulheres que estavam com Maria Madalena, né? Eu acredito que, assim, o Evangelho de João, ele foi escrito muito depois dos demais evangelhos, né? João já tinha, por volta, aí os estudiosos falam de 70 anos, né? Então, assim, ele já tinha uma história e já tinham sido escritos os demais evangelhos. Então, meio que João entende assim, poxa, o pessoal já leram lá que quem é que estava com Maria Madalena, então eu vou colocar só ela aqui, vou citar. Mas em todos os 4 evangelhos, essa mulher, ela é citada. E a gente for olhar o contexto daquela época, era uma época que o testemunho das mulheres não contabilizava, não valia nada. Elas não tinham voz, nem vez. Então, a cultura judaica era uma cultura em que as mulheres não têm voz nenhuma. Não tem credibilidade, elas precisavam só dizer amém aos seus maridos, enfim. Elas não tinham voz. E foram essas mulheres que primeiramente testemunharam a ressurreição de Jesus. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, né? Então, assim, olha que privilégio, olha que transformação, como o Senhor, tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é para mostrar verdadeiramente que a palavra dele é verdadeira, é para mostrar que ele, tudo que ele fala, realmente acontece, tem poder. Então, o que ele pega? Ele pega uma mulher que não tem crédito nenhum, não que ele foi lá e forçou Maria a fazer, não, mas olha como aconteceu. Ele pega uma mulher que não tem crédito nenhum e dá a ela o privilégio de ser a primeira a vê-lo, né? Então, aqui ainda não passamos por esse momento, mas verdadeiramente a gente vê. Então, o que a gente vê inicialmente? A pedra removida. Essa pedra ela foi removida, mas lá nesse período, quando um morto era enterrado, principalmente quando era um prisioneiro dos romanos, então existia um selo do lado de fora, eu não sei dizer como é, porque eu não fui atrás de me informar, mas existia um selo que fechava a pedra, para dizer assim, ó, tá morto, enterrado e selado. Tá aqui, ó, tá selado, não tem como essa pessoa, ninguém roubar. Até mesmo porque, na época, era comum entrarem nos sepulcros para roubar os mortos, porque pode ser que alguém enterre ou deixe lá o seu morto com pertences, né, valiosos. Também para roubar o próprio corpo, né, para roubar o corpo morto, ou tiravam a pedra. Então, assim, naquela época, o Império Romano decretou sentença de morte para quem fizesse isso. Então, era algo comum, roubarem corpos, enfim. Então, o que a gente vê? Uma pedra que foi removida e que o selo ainda estava lá, né? Estudiosos que falam sobre essa, teólogos que estudam aí a ressurreição de Jesus, eles pontuam muito isso, que o selo da pedra ainda continuava lá do lado de fora. Então, é um sinal que ele foi aberto de dentro para fora, né? Que a gente que conhece quem é Jesus, a gente sabe, mas para quem não conhece, você vai enxergando os sinais para verdadeiramente saber que é real, que ele vive e que ele realmente ressuscitou. A gente vê a remoção, a ideia, né, uma ideia de remoção de corpo, que foi o primeiro ponto que Maria, quando ela correu ali para os discípulos, ela fala o quê? O corpo do meu Senhor não está mais lá. E aí, eu não sei onde o colocaram, né, que é o que ela pontuou, olha, o corpo não estava mais lá. A ideia de que alguém roubou, de que alguém mudou de lugar, que alguém pegou o corpo, fez alguma coisa com o corpo, né? Então, assim, essa ideia, não, é como se, assim, ó, toda a caminhada de Jesus falou o que ia acontecer, precisava que ele morresse, que em 3 dias ele iria ressuscitar, mas eles ainda estavam cegos da realidade que ia acontecer, né? Então, pra gente ver, assim, falando abertamente sobre nós, né? Muitas vezes o Senhor, ele nos fala coisas, nos promete uma situação, mas a gente fica apenas olhando para a nossa realidade, o contexto real em que a gente vive, que muitas vezes difere da promessa de Deus, da palavra de Deus, daquilo que a gente ouviu do Senhor. Eles ouviram de Jesus, do próprio Jesus, que ele iria ressuscitar no 3º dia. Então, qual seria o comportamento esperado por Jesus? Sentem, esperem 3 dias, descansados, em paz, que eu vou ressurgir. Só que eles não fizeram isso, né? E aí a gente vai ver aqui como eles não fizeram isso, como eles não entenderam. E aqui nesse momento que Maria vai lá,
a gente entende que ela estava também, ela e os demais discípulos que correram, estavam com os olhos vendados, fechados para o espiritual. Eles não tinham entendido ainda essa palavra, né? E aí, esse testemunho feito por uma mulher era uma forma também de honrá-las, de mostrar para o povo judeu, para os povos que viriam a ser cristãos, que as mulheres também têm vez, que nós mulheres também temos voz, que nós podemos sim ser acreditadas, né? Nós podemos sim fazer a obra de Deus, né? Proclamar o nome do Senhor, e não só os homens. E aí, gente, não estou falando de uma forma feminista de ser, não. Eu estou falando que nós também podemos ser vistos. A palavra de Deus fala, né, que ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. O que ele está dizendo aqui? Para aquela realidade, Maria Madalena era o quê? Era uma mulher. A mulher, na verdade, em que Jesus expulsou 7 demônios. Então, assim, era totalmente desacreditada em uma população. Ela não tinha crédito nenhum. E ele deu para ela essa honra, né, de ver os cristãos, de ser aquela pessoa que pode, sim, testemunhar. E os 4 evangelhos fazem isso, contam a história dela, para eternamente ela ser lembrada como a mulher que viu, a primeira que testemunhou Jesus, né? E aí o sepulcro aberto, aqui ele fala que João, os 2 discípulos correm juntos, e aí João corre na frente, né? Consegue ir mais acelerado. Por quê? Porque João era mais novo que Pedro, né? Se a gente for olhar a realidade. Mas, em compensação, quando João chega lá, ele não entra. Porque muitas vezes, gente, por isso que é bom andar junto, andar sozinho, muitas vezes o medo nos barra, né? Eu lendo, eu estudando essa palavra, e agora, assim, quando eu tô lendo novamente aqui com vocês, o Senhor vem falando a todo momento. Por isso que assim, a palavra de Deus, ela é viva, porque a todo momento ele fala. E aí a gente vê o quê? Muitas vezes nós estamos caminhando, e aí quando chegamos em um determinado lugar, o nosso medo, a nossa dúvida, sei lá, alguma dificuldade nos impede de seguir mais um passo. Que muitas vezes o próximo passo era ter o encontro com Jesus. O próximo passo era a promessa acontecer. O próximo passo era verdadeiramente a gente conseguir alcançar aquilo que Jesus quer pra gente. E aí João parou na porta e não entrou. E Pedro, a gente lendo, né, os evangelhos, a gente entende como era a personalidade de Pedro, né? Era um cara que tem muito temor, né? Então, assim, enfrenta, mesmo que muitas vezes sem pensar muito, né? Não estou dizendo que a forma dele é a correta e a de João é a errada, não. Mas muitas vezes ele era mais ousado. E nesse momento, ele simplesmente ousou mais. E ele chegou depois, mas em compensação ele foi lá e entrou. Porque ele queria saber, ele queria ver o que estava acontecendo, se de repente tinha vestígios de alguma coisa, de onde estava Jesus, né? E isso a gente precisa aprender, a ter mais ousadia, a dar o próximo passo, a caminhar junto. Quando a gente temer algo, pedir ajuda, né? Chama alguém, fala assim, ó, vamos comigo, eu tô com medo aqui, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou esse próximo passo. Às vezes é só um conselho, às vezes você só precisa de alguém que segure na sua mão para você dar um próximo passo. Alguém que diga assim, olha, você é capaz, você consegue, dê o próximo passo. Então, assim, aqui, essa palavra, a gente precisa trazer para a nossa realidade também, né? Estamos falando aqui no momento precioso da ressurreição de Jesus, mas vamos trazendo também como exemplo para a nossa vida, né? Outro ponto que a gente vê é que Maria, ela continuou, porque ela queria mais. Né? Então, assim, ali, os discípulos, o que eles disseram? Olha, ela foi lá, avisou, né, lá os discípulos, olha, o sepulcro tá aberto, mas ela volta junto com eles, né? Ela poderia, vamos lá ver, mas ela volta com eles, e eles vêm, e naquele momento, né, que eles vêm, no versículo 11, diz assim, ou no versículo 8, então, entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro, e viu e creu. Então, é como se naquele momento os olhos deles começaram a se abrir, mas ainda não se abriram por completo, né? Começaram a se abrir que, olha, realmente ele falou que iria ressurgir, né? Ele falou que iria ressuscitar. Então, começaram novamente a ver isso. Mas vamos lá, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outro nos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras?
Elas lhe respondeu, porque levaram o meu senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha aí. Mas não reconheceu que era Jesus. Porque lembrando, ele não era mais corpo, ele era espírito, né? Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E aí, gente, se Jesus chamar a gente pelo nome, a gente está tendo um relacionamento, porque ele não disse ainda, eu sou Jesus. Ele não disse absolutamente nada. Ele só chamou ela pelo nome. E isso é o que o Senhor faz com a gente, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Os discípulos voltaram, saíram do sepulcro e voltaram lá para casa onde eles estavam escondidos, né? Com medo dos judeus. E Maria continuou no sepulcro chorando, clamando. Ela foi lá, chamou eles, voltou com eles e ficou lá. Por quê? Porque Maria, ela queria mais evidências. Ela também começou a pensar que pode sim ser a ressurreição, mas ela queria mais evidência. Ela não queria só supor por conta do que ela viu ali, que não tinha corpo, não tinha nada. Ela queria mais evidência. Não é que ela queria a prova, mas ela queria mais. Ela queria ter convicção, ela queria ver o próprio Jesus, né? Então, ela queria ver verdadeiramente o Cristo ressurreto. E ela foi o quê? Privilegiada. Ela foi a primeira pessoa a testemunhar que ele realmente ressurgiu. E quando ele chama ela pelo nome, ela entende, tanto é que ela diz, ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Então, para você ver a intimidade de Maria Madalena com Jesus, o quanto que ela era próxima, que apenas ele falando Maria, ela sabia que era a voz do Senhor. Se o Senhor falar com você, ele chamar pelo nome, você consegue ouvir a voz dele e saber que é o Senhor lhe chamando? Será que nós estamos tendo intimidade com Deus para ouvir o sim de Deus e o não de Deus? E que nós possamos aprender com Maria Madalena aqui a não desistir no primeiro empecilho, a querer mais evidências, a estar mais próximo de Deus, a querer verdadeiramente ouvir a voz de Deus, não ficar supondo sinais, supondo apenas por pequenos detalhes que a gente enxerga, não, que a gente possa querer verdadeiramente ouvir a voz de Deus, comprovando aquilo que a gente quer. Uma dúvida, um medo, um seguir adiante, um próximo passo, uma escolha, que nós possamos ouvir a voz de Deus e esperar em Deus essa resposta. E não esperar de homens e mulheres, e não esperar de sinais, né? Não, que a gente possa buscar a voz do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Mas vamos lá. Versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. O que a gente vê aqui? A comunhão, né, que a gente vê nessa frase. Lembra que quando Jesus falava com seus discípulos, lá atrás, inicialmente ele chamava os discípulos de servo. Lembra lá no momento que ele lava os pés dos discípulos? Que ele fala, né, que o Senhor não é maior do que o seu servo, né? E ele, de uma certa forma, ele chama o quê? Os discípulos de quê? De servo. E aí depois, ele fala em algum momento também mais na frente da palavra e chama eles de amigos. Olha, eles não são mais servos, eles estão tão próximos que eles são amigos. Aí aqui, ele diz para Maria, vai lá. Primeiro ele diz assim, ó, Maria, não me detenha. Não vem aqui me parar, querer que eu pare o que eu tô fazendo, não. Não me detenha. Por quê? Porque eu ainda vou pro Pai. É preciso que eu vá pro Pai para que verdadeiramente vocês tenham um encontro com o Espírito Santo. Mas vá lá com os meus irmãos, né? E, gente, irmão é o quê? Irmão é proximidade, irmão é sangue, irmão é herança conjunta, irmão é fazer parte da mesma família. Então, por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus, nós como filhos de Deus. E aí ele fala mais na frente, ó, fale para os meus irmãos, e o que ele é para dizer? Que eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai. É o meu Pai e é o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Olha a identidade. Olha como o Senhor faz
com esse ato da ressurreição, vem uma nova identidade para esses discípulos, mas vem também uma nova identidade para nós, para aqueles que o Senhor, que crer no Senhor Jesus como Salvador. Nós passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo, né? Então nós precisamos entender a palavra a fundo e saber toda vez que você tiver o inimigo tentar minar a sua identidade em Deus, você vai lembrar do que Jesus chamou esses discípulos e do que o Senhor nos chama. Porque ele diz que todo aquele que crê em Jesus como Salvador é considerado filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Então, precisamos entender que se qualquer outra identidade não couber na nossa vida, essa identidade de filho, filha de Deus, ela é a primeira que nós precisamos entender e ter e reconhecer que nós somos. Amém? Então, vamos seguindo aqui na palavra, né? A gente vê também uma observação aqui sobre Maria Madalena, a questão da obediência. Ela poderia simplesmente ficar encantada em ver Jesus e ficar ali no pé dele, né? Mas talvez foi isso que ela tentou fazer, abraçar, fazer qualquer coisa. Porque você imagina, se eu ver Jesus, eu acho que eu não sei o que eu faço. Não sei se eu caio dura, ou se eu vou abraçar, se eu vou morrer de chorar. Se às vezes quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, ou às vezes em oração, quando o Senhor fala conosco, a gente se derrama ali aos pés do Senhor. Imagina ver Jesus. Ela deve ter feito assim, nossa, abraçado, tentado segurar ele, não deixar ele sair. Aí por isso que ele foi lá e disse assim, olha, não me impeça, não me pare, né? Como foi aqui a palavra? Não me detenhas. Então, talvez ela tentou fazer isso, né? Só que ela foi obediente. Ele disse o quê? Ó, vá lá e diga aos meus irmãos. E ela foi. Que é outro ponto que nós precisamos também. Muitas vezes, para a gente receber as promessas do Senhor, nós precisamos ser obedientes à sua palavra, ao seu direcionamento, ao seu posicionamento, ao sim de Deus, ao não de Deus. O mais difícil realmente é o não de Deus. É doloroso quando a gente precisa obedecer o não, quando a gente quer sim, quando a gente quer muito. E aí, de repente, o Senhor vem, não, filha, não, filho, não é isso aqui. E aí a gente precisa obedecer. Filha, vá por esse caminho. Aí, às vezes não é o caminho que você quer, mas lá na frente você entende que o Senhor, nossa Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, como tá muito melhor esse caminhar agora, depois de ouvir, de ser obediente, né? Então, assim, sempre no início a gente não entende, sofre um pouquinho na obediência, quando é algo que é diferente do nosso querer, né? Quando é o mesmo que a gente quer, amém, é glória a Deus e aleluia. Quando é diferente do que a gente quer, a gente sofre ali um pouquinho, né? Porque nós somos carne, aí tem que botar ali, tem que negar a si mesmo. Mas a obediência, aí dá o recado, é a história da visão de Cristo e não ter pressa. A gente tem que ter a visão em Cristo, a gente precisa olhar para Cristo e não ter pressa nos posicionamentos, naquela direção que o Senhor nos manda seguir, né? Se ele tá mandando ir, vá. O que vai acontecer lá na frente, ele vai cuidar. Amém? Vamos lá. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, que foi no mesmo dia, Jesus ressuscitou de manhã. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. O que acontece aqui, com as portas fechadas. Com as portas fechadas. E aí vem o primeiro ponto que a gente pode pensar. Quais portas da nossa vida estão trancadas? Né? Que aí a gente vai começar a trabalhar. Será a porta do medo? Será que a gente está caminhando aí pela porta de falta de paz? Será que está faltando, quando ele fala assim, a porta do medo, a primeira coisa que a gente vê aqui é os discípulos com muito medo. Gente, eles eram os discípulos de Jesus. Jesus falou tudo que ia acontecer. Disse para eles não temerem. Lembra lá aquele momento do consolo ali que Jesus fez lá no capítulos anteriores, não sei se foi o 18, 17, por aí, que Jesus estava consolando os seus discípulos, dizendo o que ia acontecer, mas que eles não precisavam temer, porque ele venceu o mundo, tal. E aí o que aconteceu? Os discípulos estão aqui, morrendo de medo, escondidos dentro de uma casa. E aí a primeira porta trancada é a porta do medo, que muitas vezes a porta do medo nos impede de viver as promessas do Senhor. Às vezes a gente tem uma oportunidade, o Senhor está mostrando, nossa, essa situação
Isso é para você, isso compactua, isso casa, isso é junção, isso dá certo. E aí o medo estremece o ser humano, que faz com que você tranque a porta do seu próximo passo, do seu caminho, das promessas, dos propósitos de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse medo que nos impede de viver as promessas do Senhor. Amém? A próxima coisa que a gente vê só nesse versículo 19 é a questão da falta de fé, ou a falta de paz. Muitas vezes a gente tranca as portas e acaba com a falta de paz. Qual é a primeira frase que Jesus diz aqui para os seus discípulos? A paz seja convosco, né? A paz esteja convosco. Os discípulos estavam perturbados, inquietos, com medo, né? Eles estavam com o coração aflitos com a culpa de ter negado Jesus lá no momento da crucificação e com a incerteza se Jesus iria verdadeiramente perdoar eles, porque talvez na cabeça deles eles tinham cometido o maior pecado, que era negar Jesus, e aí eles imaginavam, agora nós estamos sozinhos, porque nós negamos Jesus. Jesus falou tudo pra gente, mas a gente negou ele. Então, eles talvez achavam que Jesus ressuscitando, e eles iam ser mortos, né? Jesus ia penalizar eles, né? Mas não. Isso faz com que a gente tenha a certeza do amor de Jesus por nós. O tamanho do amor de Deus por nós. Que Jesus não olhou para eles com a culpa, né? Pelo contrário, Jesus olhou com amor, com perdão. E a gente vê também a ausência de Jesus. Quando na nossa vida estamos longe de Jesus, essas coisas começam a nos afligir. O sentimento de culpa, o medo, as inquietações, as ansiedades. Quando a gente não está em Cristo, quando a gente começa a se afastar do Senhor, e eu não falo, gente, nem desviar, pecar. Às vezes você está ali, ó, com Deus, você está vivendo sua vida em santidade, você está vivendo bem com o Senhor, está em paz no sentido assim, não está fazendo nada de errado, mas você não está buscando Jesus na sua vida, você não está buscando, não está se alimentando da palavra de Deus. E isso, o que aconteceu com Jesus? Aqui a gente vê o que acontece na ausência de Jesus. Eles estavam privados da sua presença. Eles passaram 3 anos caminhando com Jesus todos os dias, a todo momento, Jesus estava com eles. E aí, na sexta-feira, Jesus morreu. Então, eles passaram o resto da sexta, o sábado e o domingo sem Jesus. E ficaram sem saber o que fazer. E ficaram apreensivos. Então, da mesma forma, quando nós nos privamos da presença de Jesus na nossa vida, quando nós deixamos de buscar o Senhor, de buscar ler a sua palavra, de adorá-lo, de ter experiências com ele, de ter oração, de ter uma vida em Deus, nós passamos verdadeiramente a sentir essa ausência. E essa ausência começa a nos perturbar por dentro. Porque nós começamos, o nosso espírito começa a ser enfraquecido. E muitas vezes as ansiedades, os medos, as angústias vêm dessa falta de busca de Deus. Tá? Então que a gente possa perceber também. E vemos também uma porta trancada pela falta de propósito. Aqui, gente, Jesus já tinha falado para eles, olha, vocês serão a continuação dos meus feitos, vocês darão continuidade aos meus propósitos. Só que eles ouviram e não fizeram nada, não sabiam como começar, não sabiam o que fazer, não tinham noção de como seguir adiante. Então, muitas vezes, uma vida com falta de propósito nos faz isso. E Jesus, quando chega, dá a eles uma direção, uma missão, né? Então, até eles falam muito na palavra a questão comissionados, né? Comissionados é o quê? É um cargo que você vai exercer para uma determinada missão. Então, aqui, quando Jesus chega, ele fortalece o propósito deles. Quando Jesus chega na nossa vida, ele fortalece os nossos propósitos. Ele diz, Karina, você, é isso aqui que você vai seguir. Então, nós passamos a viver direcionada por um propósito. E isso nos fortalece. E por isso nós precisamos nos aproximar das pessoas para amá-las, né? Para servi-las, para levar-lhes ao Senhor. Mas isso é um propósito para todos, independente. Eu vou ser pregador, vou ser cantor, vou ser um ministro, enfim, não sei qual é o propósito da sua vida. Mas o maior propósito de Deus é amar, servir e levar a mensagem de salvação para as pessoas. Então, eu não sei fazer, Karina, não sei qual é o meu propósito, não sei o que fazer, não sei mais nada. O que eu tenho que fazer? Você tem que levar amor para as pessoas, você tem que servir essas pessoas e você tem que falar da mensagem da salvação. Quem é Jesus? Jesus salva, Jesus ama, Jesus transforma, Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Então, nós precisamos viver isso.
né? Então, a missão era de continuar a obra de Cristo e não de começar outra obra. E aqui, Jesus direciona, né? Vamos lá, seguir aqui no versículo 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, né? Que ele foi cortado, né? No lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha como a gente está perto de Jesus, eles estavam tristes, atribulados, com medo. E aí, quando eles viram Jesus, eles se alegraram. Então, a nossa alegria vem do Senhor. Quando você estiver triste, abatido, amargurado, ansioso, com medo, clame ao Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra, tenha momentos de adoração que você vai ver o seu espírito ser renovado e você voltar a se alegrar no Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí é onde entra o propósito. Até o versículo 20, eles estavam sem propósito. Versículo 21, o Senhor dá um propósito para a vida deles. Então, se você está aí e ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, peça ao Senhor direção, mas já faça aquilo que eu já falei. Ame, sirva, né? E proclame a salvação de Jesus para as pessoas. O resto o Senhor vai direcionar. Como que você vai fazer isso? Se vai ser ministrando a palavra, se vai ser servindo na sua igreja, se vai ser amando as pessoas no seu trabalho, o Senhor vai direcionar. Pode ser nos três, que muitas vezes vai ser em todo lugar, a todo momento. E amém por isso, porque é gratificante adorar o Senhor, levar Jesus para as pessoas, levar a palavra. Muitas vezes pessoas nos buscam e dizem assim, poxa, eu acho tão bom te ouvir, eu gosto tanto, traz uma paz, e é a paz que tem dentro da gente, que é o Espírito Santo, que aí a pessoa olha e diz assim, eu quero essa paz. Aí você fala, é Jesus, né? Então, que a gente possa viver verdadeiramente para o Senhor. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E aqui, gente, ó, ele dá um sopro do Espírito Santo, né? O que a gente vê? Ah, Karina, mas já foi o derramado o Espírito Santo? Não, foi um sopro. É como se fosse, assim, uma borrifada para dar coragem nos discípulos, porque já que a presença de Jesus não estava mais, ele precisava que esses discípulos começassem a criar, assim, poder, ser empoderados do Espírito Santo. Então, ele deu um sopro, como se fosse o sopro de vida para eles começarem, né? E aí, dando o quê? Para eles, capacitação e poder, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. E muitas vezes a gente precisa do Espírito Santo para isso, porque não é a nossa força, não é a nossa coragem, não é a nossa vontade, não é que nós somos sábios. Ah, eu tô aqui fazendo isso aqui, é porque eu sei mais do que os outros. Não, isso aqui é o puro Espírito Santo. Claro que eu me debruço, vou ler, vou estudar, vou procurar referências, vou ler outros livros que falam do assunto e vou estudar, me capacitar para trazer de uma forma melhor o estudo. Mas é o próprio Espírito Santo que vai revelando a palavra, que vai dando outras palavras, que vai nos mostrando e principalmente vai trabalhando na minha vida para que eu possa ter capacitação e poder, né? E que a gente possa, sim, buscar, porque aqui foi só um sopro, né? Uma borrifada de Deus aí. Aí lá em Atos 2, que tem o Pentecoste, que verdadeiramente tem o derramar do Espírito Santo para todos, né? Para os discípulos e para os demais. Então ali é que realmente eles foram revestidos de poder lá em Atos 2, né? Mas vamos lá, seguir adiante. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eita, Tomé, incrédulo, né? E aí a gente vê uma fé vacilante, uma fé que não é firmada na rocha, que só acredita se ver, que só acredita se tocar, né? Que nós sejamos diferentes, que nós sejamos aqueles que crescem ver, né? E aí mais na frente, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas ainda. Ah, tinha acabado o medo dos discípulos? Tinha não, porque eles estavam morrendo de medo de sair. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, imediatamente ele olhou para Tomé, né? Ó, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Então, que nós possamos realmente crer sem ver, porque a fé, ela é
A fé é crer e por isso ver. Então, tipo assim, eu creio, então por isso acontece, por isso eu vejo, porque eu creio, eu vejo, né? E que não o contrário. E aí aqui a gente vê um discípulo cético, obstinado, né? Incrédulo, que muitas vezes, mas que no momento que ele verdadeiramente tem um encontro ali com Jesus, ele confessa, né? E crê verdadeiramente como Deus verdadeiro, né? Mas que a gente seja melhor do que isso. Nos 2 últimos versículos, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eita, que glória, né? Vai ficar um pouquinho longo, mas não tem nada não. Gente, aqui o que João está fechando, né? E aí ele fecha com o quê? Com o estabelecimento do propósito. O propósito desse livro era o quê? Falar que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele resume aqui como se, assim, todo mundo já leu os demais evangelhos, você já deve ter lido também, então não vou economizar, não vou botar muita informação nesse livro aqui sobre o que aconteceu ali no momento de ressurreição, vou só colocar os principais, para que você que está lendo João, saiba que verdadeiramente Jesus era o Cristo e o Filho de Deus, né? Então, ele fala nessa mensagem que não foi exaustiva, que foi uma mensagem breve, de uma forma objetiva, né, que ele relata de uma forma selecionando exatamente o que era importante e o foco de João, que ele não se perde em nenhum dos capítulos, o foco dele, que era falar que Cristo era o Filho de Deus, e ele diz que Jesus é realmente o Messias, e o outro propósito desse final, principalmente desse capítulo, era o quê? Mostrar que a vida eterna, ela é uma oferta dada a todos aqueles que crerem em Jesus como Salvador, né? Que crerem no nome de Jesus é determinado, é uma oferta gratuita, mas para aqueles que creem, né? E a vida eterna não é um tempo infinito, pelo contrário, é a própria vida de Deus vivida, é o próprio Deus, a vida de Deus vivida agora. Então eu considero que eu já vivo a vida eterna. No agora, nesse agora já é vida eterna. Então que nós possamos entender que a vida eterna é a vida vivida, a vida de Deus vivida no agora. É aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, para a minha vida. São os propósitos que nós precisamos viver agora. Nós estaremos vivendo a vida eterna. Amém? Então essa palavra ficou um pouquinho longa, mas o Senhor nos rendeu aí uma certeza do amor dele sobre as nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra e que nós possamos entender e viver a vida eterna no agora. Os propósitos de Deus, a vida em Deus agora. Amém? Então, que Deus abençoe e amanhã a gente volta com o último capítulo de João, para a glória de Deus, fechando esse propósito. Amém? Tchau, tchau.